Nova Nordeste. Está começando na TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado à discussão e debates de fatos e ideias em Pernambuco. São entrevistas que giram em torno da política, da economia, da ciência, da cultura, do comportamento, enfim, das coisas da vida, do dia a dia dos pernambucanos. Vamos conversar hoje sobre cidades inteligentes. Quem está aqui conosco é também um cidadão inteligente, o Cláudio Marinho. Ele é consultor de empresas e um dos fundadores do Porto Digital do Recife. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo Jarbas e vai falar para a gente o que é uma cidade inteligente. Tônico, antes de mais nada, um prazer estar com vocês aqui, Políticas. Eu gosto de dizer, brincando e falando sério, que não há cidades inteligentes porque não há cidades burras. A cidade é um dos maiores inventos da humanidade. Nós temos 7 bilhões de seres humanos sobre esta terra e metade já vive em cidades. O Brasil, já quase 90% de nós vivemos em cidades. O Brasil é um país urbano. E é um engenho magnífico que nos permitiu a sobrevivência e o crescimento da humanidade. Então, a brincadeira, e falando sério, é que para fugir da ideia de que uma cidade, um organismo tão complexo, político, social, que nós criamos, poderia ser dominado ou controlado por tecnologias, é o que o conceito de cidades inteligentes poderia levar erradamente as pessoas a entender. Eu prefiro, portanto, tratar da vida urbana com cidadãos inteligentes, que demandam cada vez mais serviços muito bons do ponto de vista dos serviços públicos, serviços de qualidade. Então, hoje nós temos mais cidadãos conectados do que governos conectados. Então, eu gosto de dizer que, em vez de tratarmos tradicionalmente de programas de inclusão digital da população, já se incluiu através dos seus celulares em todas as classes sociais. Os governos precisam se incluir na vida dos cidadãos e aí precisam ser inteligentes. Exato, isso é curioso, porque quando você fala dessa forma do cidadão inteligente participar e avançar nas suas conquistas, a gente pensa, por outro lado, essas grandes cidades brasileiras e grandes cidades mundiais, as chamadas megalópolis, que têm uma grande dificuldade de gestão em si. O exemplo do Recife, mobilidade. Da mobilidade, passa prefeito, vem prefeito, não é bem a culpa do prefeito, é talvez uma falta de planejamento de longo prazo para que as cidades se tornem inteligentes para cidadãos inteligentes. Os cidadãos inteligentes, porque conectados, porque com acesso à informação, muito mais do que governos, insisto, os governos estão muito atrasados nisso, cidadãos que exigem cada vez mais serviços melhores. E o que você traz, por exemplo, da megalópole é um desafio extraordinário para os governos. A convivência, eu gosto de um livro recente que trata da geografia de uma maneira bem diferente. Em vez de ele veio de procurar a geografia urbana, a geografia econômica, ele trata da conectografia. As cidades, as regiões, hoje estão conectadas entre si. Os cidadãos, as empresas, os grupos de jovens, os grupos comunitários, se conectam entre si, entre cidades, entre regiões. São cidades conectadas. Então, a informação circula muito mais rápido entre os cidadãos conectados com seus celulares do que entre os governos, do que entre as agências que tratam de serviços públicos como saneamento, educação, saúde. E, ao fazerem isso, os cidadãos, eles se tornam mais exigentes e tornam o desafio de gestão de megalópolis, dessas regiões que, segundo esse autor que acabo de ler, da conectografia, 70% da humanidade, daqui a 10 anos, 2025, 70% vão estar a pelo menos 50 quilômetros da água, vão estar no litoral. É como o Brasil, ocupado desde a sua colonização, com cidades litorâneas, megalópolis, sejam centros regionais como o Recife, sua região metropolitana,
seja uma cidade como São Paulo ou uma conurbação entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou São Paulo e Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, uma conurbação de cidades pequenas, grandes e médias, que formam as megalópolis e desafiam os governos, desafiam a humanidade. Viver em um espaço tão congestionado, tão ocupado. Dentro desse grupo de dentro desse grupo de cidadãos inteligentes, cidadãos conectados, há também possibilidade de uma conexão maior diretamente com os governos, porque quando você fala que os governos e as agências estão para trás em relação a essa frente de conexão, há que se ver também atrás. E como é que eles se conectam diretamente com esse governo? Você fala que o cidadão fica mais cobrador de serviços e fatos. Mas é só isso? Ou eles podem contribuir de outra forma? Que governar é difícil, complicado, não? Você traz o assunto de uma maneira corretíssima. É o vai e vem, certo? Tem que ser de via dupla. Da mesma forma que são mais exigentes, eles também, e isso é um dado importantíssimo, especialmente os mais jovens, o que se chama geração Y, aqueles que têm até 30 anos. E agora já falam da geração Z, que eles têm entre 15 e 21 anos. Os que nasceram, portanto, quando, por exemplo, nós criamos aqui 15 anos atrás o Porto Digital. O Porto Digital no centro do Recife, que atraiu 250 empresas, quando nós tínhamos, na época, só 2 empresas de tecnologia. Esses jovens, entre 15 e 21 anos, eles são cada vez mais colaborativos. Eles têm entre si o que eles chamam de economia da partilha, do compartilhamento, porque vem das redes, a internet, por exemplo, as redes sociais, a ideia de compartilhar não só informações, mas serviços, um escambo digital, digamos assim. Eles querem fazer isso também com o governo. Então, há várias iniciativas de contribuição. Eu conheço uma empresa aqui que surgiu do Porto Digital, mas é nacional hoje, o mercado dela é nacional, chama Colab, o nome já diz. É uma empresa que permite ao cidadão, com seu celular, colaborar com o serviço público. Dizendo, olha, tira uma fotografia de um buraco na rua, de uma enchente que está acontecendo, manda para o site, é distribuída a informação para os governos, e o governo pode ou não, se tiver com a empresa algum contrato nesse sentido, se utilizar dessa informação para mandar o serviço à rua, para atender o cidadão. Então, esse seria um caminho, né? Esse é um dos caminhos que eu vejo. O outro é a própria colaboração para a apropriação coletiva, esse é o termo que eu gosto de usar, ou reapropriação coletiva do espaço público urbano. Acho que um dos grandes desafios, voltando ao seu tema da megalópole, ou da cidade, qualquer que seja o tamanho, é a reapropriação do espaço público. Nós fomos isolados pelos espigões, pelos prédios altos, pela falta de urbanidade, de espaço público, praças que no passado tivemos com muito mais qualidade, espaços públicos, ruas, as ruas são dos carros, né? Então nós fomos isolados nos nossos prédios, com paredões de garagem, da vida nas ruas. Os jovens estão se reapropriando dessa vida, estão exigindo que os governos criem condições para estarmos juntos nas ruas, nas áreas públicas. O caso do Recife, por exemplo, o Marco Zero virou um centro cívico. Recentemente, nessas manifestações de rua, a Praça do Derby virou outro centro cívico que, conectado pela histórica Conde da Boa Vista, você acompanha a política nesse estado e sabe que, historicamente, as grandes manifestações se dão ao longo da Conde da Boa Vista e iam até a Praça do Carmo. Agora vamos para o Marco Zero. Então, a conexão entre dois centros cívicos, o maior centro, que é o Marco Zero, o centro histórico do Recife, e a Praça do Derby. Eu acho isso bem interessante porque é uma reapropriação do espaço público, especialmente pelos mais jovens. Exato. A gente pode pensar nessa faixa da geração Z, não é? Dentro de uma geração mais antenada, uma geração de quê? De classe média, né? Mas dentro de uma faixa mais popular. Existe esse conceito de participação? Há cada vez menos distinção entre a forma como um jovem de classe média ou de classe mais baixa
se apropria da informação, faz circular a informação. Isso é um fenômeno interessante do ponto de vista da ciência política para democratização. Não é? Quando eu me lembro da manifestação de 2013, voltando às ruas, eu fiquei parado na Conde da Boa Vista e vi durante horas passarem aquela grande manifestação, jovens que não tinham distinção de classes sociais. E cada um, interessantemente, tinha a sua reivindicação. Cada um portava um cartaz da sua reivindicação. Foi à rua dizer, eu quero uma escola melhor, eu quero saúde melhor. Então, e não tinha distinção de classe social. Eu vi todas as classes sociais. E o fenômeno da conexão à informação pelo celular é que está por trás disso. Exato. Hoje a gente sabe que o smartphone é a grande arma da comunicação de toda a população. Os computadores, os desktops, os laptops também parece que ficaram começam para trás, a cair já as vendas. Não é? Já. Exato. E isso daí, como você falou, seria também uma forma de democratização, Sem porque dúvida. os próprios smartphones começam a ter vários preços, variados preços e configurações. Essa queda de preço é importante para o fluxo. Democratização, sem dúvida, para ter acesso à informação. Vou insistir. O smartphone não é... Ele é cada vez menos voz. Os jovens não se comunicam mais por voz, mas por texto, no Zap, né, no WhatsApp, nos Snapchat, mandam vídeos, mandam fotos, e cada vez menos, e para desespero das operadoras, que eles ganham com voz, cada vez menos voz, textos, vídeos, imagens, mas isso constantemente. São centenas de mensagens trocadas por dia por cada um desses jovens. Portanto, criam comunidades várias, com interesses mais diversos, desde cuidar de cachorros de rua, a cuidar do trabalho escolar, a cuidar... Outro dia, fizemos 40 anos de formados engenheiros da Escola de Engenharia aqui da Federal de Pernambuco. Os quarentões, como nós estamos nos chamando, os sessentões, estão todos conectados desde essa comemoração e não param, são centenas de mensagens. Não param mais de falar em si. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. E eu queria continuar a conversa sobre o Porto Digital. Agora o futuro do Porto Digital. O passado você sabe muito bem. Até já, daqui a pouco a gente volta. Morena linda, teu cabelo ondulado, a tua pele tem sabor de avelã. Quando te vejo sinto aquele desmantelo, tô com sede, tô com medo desse amor que é tua mulher. O vento balança, mas não cai não. Vou refazendo a composição. Quando repenso naquele meu travesseiro que se rasga de segredo, sei se conto sim ou não. O tempo parece uma aventura, tanta paixão que tortura em você meu coração. Coração, esse amor é só paixão. Coração, esse amor é só paixão. Coração, esse amor é uma aventura, pode até virar loucura, sei lá, acho que não. Coração, esse amor é só paixão. Coração, esse amor é só paixão. Coração, esse amor é uma aventura, pode até virar loucura, sei lá, acho que não. O cheirinho de cozinha, de milho, munguzá, pipoca, farofa. Quivita. Quivita é o nome que não pode faltar em sua receita. Pensar em comer tem que ter Quivita. Alimentos com cheiro e sabor. Quivita é água na boca. Estamos de volta no programa Políticas, aqui na TV Nova Nordeste. Conversamos hoje sobre cidades inteligentes e também sobre o nosso Porto Digital, que é uma forma de mostrar como o Recife é uma cidade inteligente. Quem está aqui conosco é o consultor Cláudio Marinho. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e um dos fundadores do Porto Digital. Cláudio, no bloco anterior falamos de cidades inteligentes, de cidadãos inteligentes e da própria criação do Porto Digital, como ele conseguiu
se consolidar como um empreendimento não só de inovação tecnológica, mas também como um negócio, né? Essa visão dual da inovação tecnológica e o negócio persiste com força para o futuro no Porto Digital, apesar da concorrência em todo mundo, apesar das dificuldades naturais do país, com a falta de investimento. Qual é a sua avaliação para o futuro do Porto Digital? Tonico, o Porto Digital fez 15 anos, é um adolescente. Quando em 99 o governo Jarbas, na época, o secretário de Ciência e Tecnologia, a universidade, a liderança do pessoal de informática, as empresas de tecnologia que nós já tínhamos aqui, de TI, nos unimos e lançamos o programa. Nós tínhamos 2 empresas lá no bairro do Recife, no Recife Antigo. Hoje são 256, criam 8.500 empregos e faturam 1.300 bilhões de reais. Isso é extremamente significativo. O salário médio desses jovens, 60% deles têm entre 18 e 29 anos. São jovens da geração Y, 60%. O salário médio é o dobro do salário médio da região metropolitana do Recife. Portanto, geram demanda. Ao gerar demanda, criaram serviços, os novos restaurantes, os centros culturais, que é impressionante o número de centros culturais que foram implantados no bairro do Recife, o Centro da Caixa, dos Correios, né? Só para dar exemplo. Este lugar, que fez 15 anos, tem uma dinâmica própria e faz a união entre o que você falou, entre a tecnologia e os negócios. Gera empregos qualificados para Pernambuco, né? Correspondem, em termos da geração de renda, esses setores que as empresas de tecnologia da informação que se agregaram às do que nós chamamos de economia criativa, cinema, vídeo, games, fotografia, design, que foram atraídas também para um experimento chamado uma unidade do Porto Digital que se chama Portomídia. É interessante conhecer, fica na Rua do Apolo, laboratórios para produção, pós-produção de vídeo, de imagens e de som. Esses jovens que se agregaram, eles hoje representam mais do que, em termos de renda do trabalho, mais do que o turismo para Pernambuco. Exato, isso é muito curioso, porque o turismo sempre foi tido como uma atividade que requeria um investimento não muito grande para ser retomada e ser agilizada e dar frutos imediatos. Mas essa observação sua é interessante. Agora, dentro do que é produzido, do que é realizado pelo Porto Digital, a gente pode dizer que o Porto Digital hoje está afinado em relação aos grandes centros de produção de software do mundo? É uma boa pergunta, mas nós dependemos, é bom, alguns pensam, mas depende de governo, foi um programa de governo. 70% do mercado dessas empresas é o setor privado. Quer dizer, é muito pouco o governo, alguns são organizações não governamentais, são, por exemplo, Senai, são CNI, são demandas que fazem, ou instituições outras. Mas 70% do mercado é privado. Essas empresas competem, Tonico, no mercado brasileiro e internacional. Eu tenho um filho que tem uma empresa pequena, essas empresas são pequenas, metade delas tem menos de 10 funcionários. A do meu filho tem menos de 10 funcionários. 60% do mercado da empresa do meu filho é os Estados Unidos. Ele está muito alegre aí com o dólar tão alto, porque aumentou em 30%, 40% o faturamento de uma hora para outra. Então, eu vou falar bem claramente isso. Essas empresas estão crescendo independente da crise que é brasileira. Esta crise é brasileira. Não é uma crise internacional. Então, os mercados que trabalham com o mercado internacional também, e neste setor, mesmo no mercado brasileiro, nós estamos crescendo. Em uma grande empresa que está no Porto, a que mais emprega, mais de 2.000 colaboradores desses 8.000, chama Accenture, é uma empresa global, ela é a maior empresa de engenharia de software, de uma fábrica de software do mundo. Ela ocupa, por exemplo, o ano passado inaugurou um dos armazéns vizinho ao Museu Luiz Gonzaga, com 600 pessoas trabalhando. Nenhum dos contratos deles é em Pernambuco, são contratos globais. Eles trabalham junto com iguais sedes em países como a China, a Índia, Estados Unidos,
trabalham juntos para o mercado global. Esse é um projeto, esse que nós fizemos ali no centro do Recife, que compete em nível global e, além do mais, isso que me dá muito orgulho, revitaliza o Centro Histórico do Recife, um dado importante para o seu programa, para os seus ouvintes, telespectadores. 80 mil metros quadrados dos prédios históricos, preservados por lei, rigorosamente, pelo IFAM, pelo governo do Estado, do bairro do Recife, foram revitalizados por essas empresas, por investimentos governamentais. 80 mil metros quadrados, é muito, Tônico, porque é difícil fazer uma reforma num prédio histórico daquele. Exato, isso é muito importante porque aquele centro histórico, o Recife Velho, já esteve muito degradado, depois teve talvez num governo municipal de Roberto Magalhães e Jarbas. Fase de bares e restaurantes. Exato, deram um certo apoio, mas depois a coisa morreu de certa forma e os prédios continuaram decadentes. Mas isso está... E volta uma onda de negócios agora que não são só bares e restaurantes, eles surgem para servir essas empresas de serviços modernos. Não é? Isso é que é importante. Geram empregos mais qualificados, com maior produtividade. A grande discussão entre os economistas em relação ao empreendedorismo, por exemplo. Tem um empreendedorismo por necessidade, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de empreendedorismo por necessidade, a crise. Tem desemprego, aí vão conta própria, vai para a rua, vai fazer uma coisa. E tem um empreendedorismo inovador. Este empreendedorismo do Porto Digital é inovador. Ele ajuda a competitividade das nossas empresas, da nossa economia. Isso que colocou o Recife numa pontuação muito boa no ranking de cidades inteligentes, esse empreendedorismo. Exatamente. A Endeavor faz um ranking interessante no país, nós crescemos bastante, fizeram outro dia um encontro aqui, exatamente pelo item, entre outras variáveis, educação, nós não vamos tão bem, mas melhoramos bastante, mas o empreendedorismo, ao medir o empreendedorismo, é outra coisa que me dá orgulho, é tudo isso que nós criamos, universidades, os governos aqui ao longo desses anos todos, criamos um ambiente de negócios que estimula o jovem a empreender, a criar uma empresa. O caso do meu filho, não procurar só o concurso público, né, que é importante para qualificar o governo, sem dúvida, mas criar empresas, criar empregos qualificados. Esse é um dado importante, sim. Exato. Você acha que essa nova geração vai ser uma geração de transformação, uma geração de passagem entre um conceito, um paradigma de trabalho para outro, não é aquele paradigma do trabalho, do bater o ponto, para um trabalho ultra criativo? Sem nenhuma dúvida, e já é. Por isso que nós fazemos já a distinção entre a geração, e eu vou entrar você tinha me falado há pouco, antes de começarmos a conversa, sobre uma nova iniciativa mais recente do Louco, que é um laboratório, o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados. O que fizeram os jovens empreendedores e o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma organização social que faz a governança do que nós chamamos o Parque Tecnológico. Isso é importante, ter a governança público-privada que atravessa governos. Não é um cargo de confiança, é negociado entre os diversos atores públicos e privados. Então, o Núcleo de Gestão do Porto Digital tomou a iniciativa com financiamentos da FACEP, a nossa FACEP, de instalar num dos casarões coloniais, ali na Rua do Apolo, um laboratório de objetos conectados. O que significa isso? Cada vez mais nós vamos ter não só cidadãos conectados, inteligentes com seus smartphones, mas objetos conectados, independente da nossa vontade. Já fazem estimativa que em 2020 nós vamos ter mais de 50 bilhões de objetos conectados. Imagine que nós somos 7 bilhões de pessoas. Então nós estamos falando de 50 bilhões de objetos conectados. Algumas coisas como nem o celular, né? São objetos sensores nesse ambiente que veem a temperatura, ajusta a temperatura, se comunica com uma central, que leva uma informação, uma câmera, que está tudo isso, né? A iniciativa do Louco é buscar nos jovens da geração Z, isso que dá mais alegria quando eu fui para a inauguração, você olhava, são uns meninos 15, 16, 17, 18, hoje eu vi aqui no meu celular que estão chamando para uma noite lá, uma noitada que vai ser traga a vasilha. Eu brinquei, traga a vasilha, traga a sua vasilha vazia que daqui você vai sair com boas ideias. Que é olhar o que podemos fazer por nossas cidades
objetos urbanos conectados, por nossas cidades com essas tecnologias de conexão da internet das coisas, que eles chamam internet das coisas. Como é que nós vamos ajudar a controlar o trânsito? Sinais mais inteligentes, que se conectam entre si e vão trocando informações e graduando o tempo. Como é que a gente vai controlar a nossa ida, nos ajudar no nosso dia a dia? Vai chover mais, menos, onde e por onde eu devo ir? Então, esses objetos, sensores que vão estar espalhados cada vez mais na nossa cidade, nos dando informações relevantes. Isso é muito interessante, não é? Porque da forma que é colocado, certamente é positivo e ajuda o cidadão a viver melhor na cidade. Mas também gera um efeito colateral, que é o controle da situação. Privacidade. Exato. Uma invasão de privacidade. Tivemos aquele caso do americano Snowden, né? Sim. Que denunciou o controle global que estava sendo feito pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E isso, cada agência de países desenvolvidos tem a sua forma Sim. de controle, Sim. né? Os super hackers, a forma de você saber onde você está, você liga seu celular, apontado exatamente, o GPS aponta onde você está. Vê um drone e pode matar o afegão. Exato. Então, isso é a contrapartida, o efeito colateral desse novo momento. O que dá para rir, dá para chorar, né? Nós não podemos ser como no início da Revolução Industrial chamávamos luditas, né? Aqueles que, ao ver o risco de perder o emprego, quebravam as máquinas, né? Então, nós não podemos ter um neoludita, uma fase em que... Então, nós vamos jogar nossos celulares no Rio Capibaribe, é isso? Não, porque eles são objetos hoje indispensáveis para a nossa vida. E são, sim, um problema quando olhados nessa perspectiva do controle, da privacidade, da invasão da sua vida. Mas isso veio junto e nós não podemos separar. Então, é muito mais importante estimular os nossos jovens a produzir isso que faz o louco, a produzirem objetos do bem conectados. Exato, porque o que vimos aí nessas apurações policiais aqui mesmo no Brasil, né, na Operação Lava Jato, muito dessas coisas passam pelos esses aparelhos conectados, né? De forma que nós vamos ver no filme gente tirar a bateria de celular para fazer reunião. Reunião, não entra ninguém com celular. Especialmente se for com o Sérgio Machado. Né? Então, são esses tipos de comportamento que deixam as pessoas mais preocupadas. Mas isso faz parte do contexto. Veio né? junto. Agradecemos aqui a presença Eu que agradeço. do consultor Cláudio Marinho, ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Conversamos sobre cidades inteligentes com um cidadão inteligente, nada melhor do que ele para esclarecer essa conversa toda. E sobre a nova forma de agir da sociedade, uma sociedade conectada para o bem e para o mal, como vimos aqui. Mas vamos torcer pelo bem. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E até o próximo programa. TV Nova Nordeste. Vai ter quermesse, fogueira, aquela animação. É festejo junino até umas horas. A cidade, a capital, a maior animação dos quatro cantos de Pernambuco. E não vai ser preciso olhar pro céu, meu amor. Basta olhar pro seu televisor. E a TV Nova Nordeste vai mostrar como o festejo junino tá lindo. Sintonize Nova Nordeste, participe de mundo, seja você parte dessa história. E a sensação ao vivo da festança, a TV Nova Nordeste vai mostrar. TV Nova Nordeste. A partir de agora, fazendo a diferença. Música, entretenimento, solidariedade, informação na sua TV. Apresentação, Pastor Jairinho Silva. Um bom e excelente dia para você na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a você que tem acompanhado a gente, que tem visto a gente, que tem divulgado nas redes sociais,
que tem participado conosco. Eu quero abençoar você, abençoar sua família e dizer que é muito bom tê-lo conosco.